Querido, eu gostaria de te convidar a abrir o texto bíblico de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Amados, eu gostaria de compartilhar aqui brevemente nessa noite acerca de algo que Deus despertou no nosso espírito nessa semana e procurei desenvolver e trabalhar com a finalidade de conversar com os irmãos um pouco nesta noite acerca de como viver bem num tempo mau, como viver bem num mundo mau, como viver bem num contexto mau, como nos resguardarmos, como nos revestirmos, como podemos fazer para que a nossa vida seja protegida de tudo aquilo que é invisível, mas que é real, e que de repente nos cerca para nos aborrecer, para nos entristecer, para de alguma forma preparar ciladas para a nossa queda, para o nosso constrangimento, para a nossa vergonha, para o nosso mal-estar e até mesmo para a nossa doença. Como nos resguardar destas coisas? Acho que muitos aqui conhecem o Dr. Drauzio Varela, que escreveu há pouco tempo que nós somos passíveis de doenças físicas, mas que são realmente resultado, primeiramente, das doenças da alma. E através daquilo que ele escreveu, ele aconselhou, dizendo que a gente precisa se abrir mais, que a gente precisa confessar mais, que a gente precisa perdoar mais, que a gente precisa esquecer mais, e que a gente precisa, de alguma forma, encontrar pessoas, amigas, para quem a gente possa desabafar nossos medos, nossos traumas, nossas vergonhas, nossas frustrações e nossos pecados, para que através da confissão, para que através da purificação do nosso coração e da nossa alma, nós possamos estar trabalhando e militando a nosso próprio favor, a fim de que tenhamos uma vida mais longa e uma vida mais saudável. Amém, queridos? Mas não importa quem venha, quem esteja falando isso, o que importa é que isso que está sendo dito está sendo extraído da verdade de Deus. E essa verdade de Deus, essa palavra de Deus que nos reveste, ela não é apenas algo que vai nos servir de amuleto da sorte. A Bíblia não é para nós um amuleto, a Bíblia não é para nós um espanta-moscas, não é um espanta-demônio com o Salmo 91 aberto na nossa cabeceira. Podemos até ter o Salmo 91 ou o Salmo 23, não há nenhum problema, mas o grande valor não está numa Bíblia aberta, mas está numa Bíblia assimilada, numa Bíblia que se torna o nosso revestimento de vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele começa a compartilhar sobre esse tema, ele está reconhecendo que todos nós vivemos no mundo mau.
E esse mundo mal está querendo nos engolir. Quem aqui nesse mês já passou por algum aborrecimento? Quem aqui no ano passado teve frustrações, coisas que ficaram ali remoendo o seu estômago, como se estivesse ali constrangido, com medo, com vergonha? Quantos aqui passaram por situações difíceis? Quantos? Quantos? Por que a gente passa isso? Por que a gente passa isso? Porque a gente vive no mundo mal. Porque a gente vive no mundo mal. A gente vive num mundo que nos aborrece. A gente vive cercado de malignidade que de alguma forma incidem sobre nossas vidas para que nós não vivamos bem. Mas Deus quer que vivamos bem. Para isso Ele nos recomendou a armadura de Deus. Não vamos falar sobre toda a armadura, vou tentar falar sobre 3. Hoje de manhã só consegui falar sobre 2 elementos. Se hoje conseguir avançar um pouquinho mais, bem, senão a gente vai ficar com os 2 elementos que fazem parte da armadura de Deus. E o primeiro elemento que nos recomenda, ou que nos ensina, que se usarmos este elemento, ou esta parte da armadura, viveremos melhor, é a ferramenta, ou é a peça da armadura chamada verdade. A palavra de Deus diz aqui, cingindo os vossos lombos com a verdade. Diga, eu vou me cingir, vou cingir os meus lombos com a verdade. Amados, às vezes a gente é estimulado a acordar logo pela manhã e colocar toda a armadura de Deus. Eu agora vou me cingir os lombos com a verdade, eu vou colocar a couraça da justiça no meu peito, eu vou colocar sandálias da preparação do evangelho da paz nos pés, eu vou embraçar o escudo da fé, eu vou ter a espada do Espírito na boca, e fazemos uma oração. E não há nenhum problema de você fazer esse tipo de oração. Mas o grande problema, queridos, é achar que essa oração matinal, pura e simplesmente, vai te livrar ou vai te revestir da forma como você precisa se revestir. A armadura não é apenas uma oração que a gente faz pela manhã. Eu preciso entender o que cada uma dessas peças representa na minha vida prática. Ela não é uma oração apenas matinal. Ela precisa ser assimilada. Quando o apóstolo Paulo diz, cingindo os lombos com a verdade, ele está dizendo o seguinte, você precisa assimilar a verdade de Cristo de tal maneira no seu coração, e de tal maneira na sua forma de pensar, e de tal maneira na sua forma de sentir, que toda a sua vida seja impregnada da verdade. Porque uma vez que essa verdade ela absorve o seu pensamento, o seu coração e a sua forma de viver, dessa forma você será guardado do mal. Porque onde houver pitadinha de mentira ou de engano na nossa vida, é justamente nessas brechas que nós sofremos. E às vezes, essas brechas de engano, elas são brechas estruturais. Às vezes a gente estabelece uma estrutura de pensamento, uma estrutura de raciocínio, e todos os dias a gente faz a mesma coisa. Até que um dia, chega um conselheiro matrimonial, por exemplo, você está com crise no casamento, e depois de 10 anos, você vai procurar um conselheiro matrimonial, e você compartilha aquilo que você tem vivido. Olha, estou em crise no casamento. E você vai lá e abre o coração para esse conselheiro, e esse conselheiro chega para você e diz o seguinte, escuta, sabe o que está errado no teu casamento? É que a maneira de você falar com ela está errada. E aí os seus olhos se abrem, e você entende, gente, eu estou ferindo todos os dias sem saber. Eu estou num engano relacional, portanto não estou na verdade. Eu estou vivendo um engano relacional e todos os dias eu faço a mesma coisa. Todos os dias eu faço a mesma coisa. É como na alimentação. Alguns têm dificuldade com relação ao leite, especialmente o leite fervido. Mas você passa a vida inteira
fervendo leite e tomando leite, e aquilo te dá uma azia, e você vai para o trabalho, passa o dia inteiro com azia, e aos 40 anos de idade, você descobre que você tem rejeição àquele alimento. Mas aquilo todos os dias te faz mal. Mas como uma estrutura, como um hábito, como uma forma de vida, como um estilo de vida, você faz todos os dias aquilo que te faz mal, aquilo que prejudica o seu corpo, para não dizer, ou para não entrar nas questões mesmo da alma, ou nas questões do dia a dia, ou nas questões espirituais, e que você está fazendo mal a si mesmo, ou mal à sua família. E aí chega aquele conselheiro e diz, escuta, muda a forma de você falar. Muda a sua expectativa. Escuta, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o outro feliz. E aí teus olhos se abrem. Gente, o segredo está aí. Eu casei para ser feliz. E aí fico todo dia cobrando. Você tem que me fazer isso. Você tem que me dar isso. Você tem que fazer assim. Por quê? Porque você casou com uma estrutura errada de pensamento. Você casou com um engano estrutural na sua forma de pensar. E você entrou tendo aquela expectativa. Não, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Aí vem o Evangelho. Vem a verdade de Deus. E abre o seu coração e dá uma mudadinha no botão. Você está programado para aquilo e a verdade vem e você entende. Gente, eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer o outro feliz. E na medida em que eu faço o outro feliz, como consequência, eu vou ser feliz. Está todo mundo muito quieto. Posso ouvir um amém? Primeiro das esposas? Posso ouvir um amém das mulheres, das esposas? Agora a esposa, diga assim para o seu marido, viu? Você casou para me fazer feliz, diga isso para ele. Elas até fizeram, mas fizeram meio com medo, né? Fizeram meio receosas. E muito feliz. Mas, amado, o que eu quero dizer é que o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é justamente isso. Cingindo os vossos lombos com a verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade, mais do que uma oração matinal, é uma assimilação dessa verdade no seu ser, na sua forma de pensar. E é por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele muitas vezes ele vai dizer que essa verdade, ela só vai ser assimilada quando a gente renova a nossa mente, quando a gente renova a nossa maneira de pensar. Veja que esse exemplo que eu acabei de falar aqui, um exemplo simples. Eu casei não para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. E quando eu faço o outro feliz, por tabela, ou como colheita desta semeadura, eu passo a ser abençoado, a ser provido, a ser acompanhado, e tudo vem. Então, é uma verdade que você se cinge, e essa verdade te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você passa a ter o entendimento das suas rotinas estruturais que podem estar pautadas ou podem estar alicerçadas, não na verdade, mas naquilo que você aprendeu da sua mãe, de uma forma bem intencionada, daquilo que você aprendeu com seu pai, de uma forma bem intencionada, ou com a escola ou com a nossa vida, mas alguma coisa pode ter saído do prumo. Alguma coisa pode ter se tornado um engano dentro de você. Um engano no seu comportamento. E esse engano vai lhe privar da vida abundante para a qual Deus te chamou. Que talvez a gente, em alguns momentos, se coloque diante de Deus dessa forma. Senhor, o Senhor me prometeu uma vida abundante. Onde está essa vida abundante? Mas a vida abundante, ela é um exercício, e ela é um crescimento, é uma assimilação.
é um desfrutar diário e é uma descoberta diária que você faz. E é tão gostoso a gente poder perceber assim: Deus, eu tenho vivido uma vida ansiosa. Algum engano está estabelecido dentro de mim que faz com que eu não viva a verdade do descanso em Ti. Eu estou vivendo no engano da ansiedade. Eu estou vivendo na preocupação com relação ao dia de amanhã. E essa é uma mentira estabelecida no meu raciocínio, estabelecida na minha forma de pensar e de agir, está aqui dentro de mim. E o que eu vou fazer? Eu vou correr para a Tua palavra. E eu vou entender o que o Senhor fez por mim. E eu vou ouvir as pregações. E eu vou ouvir os estudos bíblicos. Até que eu descubra a verdade de Deus para este setor da minha vida, para esta área da minha vida, que precisa de cura. Porque a verdade de Deus liberta. Outros precisam de uma verdade para as questões financeiras. E como isso é importante, queridos? Como é importante a gente encontrar esse descanso em Deus? Descobrir: Deus, Tu és o meu provedor. Tu és o meu provedor. Tu és a minha provisão. Tu és quem eu preciso. Tu és a minha provisão absoluta. E entrar numa dimensão de verdade. Essa é a verdade. E a verdade não é um conceito, a verdade não é uma virtude apenas, a verdade não é um valor apenas, a verdade é uma pessoa. Muito prazer, verdade, estou te conhecendo. A verdade é uma pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma vez Pilatos esteve conversando com Jesus acerca da verdade. Pilatos, antes de lavar a mão e entregar Jesus para a crucificação, entrou num quartinho e ficou conversando com ele. Porque a multidão estava do lado de fora dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E ele era uma autoridade que podia liberar para a crucificação ou não. Então ele foi e conversou, e conversou, e conversou, e viu em Jesus a verdade em pessoa. Do mais alto fiozinho de cabelo até a unha do pé, verdade. Cristo é a verdade. Não vejo nele crime algum, não vejo nele engano, mentira, maldade. Ele é a verdade em pessoa. E depois de conversar com ele, volta para a multidão e diz: gente, eu não encontro nada nele. Mas o povo dizendo: crucifica-o. E aí volta para conversar, conversa mais um pouco, e aí chega no tema verdade. Jesus dizendo: eu sou a verdade. Mas Pilatos perguntando: o que é a verdade? O que é a verdade? E aí foi para o lado de fora, e com medo de perder a sua posição, com medo de desagradar a multidão, com medo de ser deposto do seu cargo, viveu a sua verdade, não a verdade de Cristo. E foi e entregou Jesus. Porque ele achou que entregando Jesus, ou lavando as mãos, eu estou cumprindo a minha verdade. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês quiseram matar, pode matar. Mas o lavar as mãos, enganoso. Porque ele era responsável por livrar Jesus. Ele podia livrar Jesus. Mas por que não fez? Porque a sua própria verdade falou mais alto. E eu te pergunto, às vezes nós não temos assimilado a nossa verdade, talvez nas nossas meias mentiras, talvez para a gente se sair bem, talvez para a gente não ficar mal na fita, talvez para a gente não perder o emprego, talvez por alguma coisa a gente cria as nossas situações e que a gente chama de verdade para nós, mas a gente sabe que aquilo não é verdade. E que essa nossa verdade não nos livra. Estão entendendo, queridos? E é exatamente por isso, queridos, que hoje nós devemos com muita sinceridade admitir diante de Deus e dizer: Senhor, tudo que não é verdade em mim,
tudo que não é verdadeiro em mim, eu quero me despojar disso. Essa é uma linguagem de Paulo em Efésios. Despojai-vos do velho homem. Despojai-vos. E que você possa se revestir do novo homem. Quando Paulo fala de verdade, ou da armadura de Deus, ele está falando daquilo que ele já falou na própria carta aos Efésios, em momentos anteriores. Por favor, abra comigo em Efésios 4, de 17 a 25. Efésios 4, de 17 a 25. Efésios 4, de 17 a 25. Então, quando Paulo fala, cingindo os lombos com a verdade, ele está tão somente aplicando aquilo que ele já ensinou em momentos anteriores. Efésios 4, 17 a 25. 17, vamos lá. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, quem não tem aliança com Deus, na vaidade da sua mente. Diga, vaidade da mente. O que é a vaidade da mente? Coisas vãs na forma de pensar. Tipo Big Brother Brasil. Mais ou menos por aí. Só para você ter uma ideia do que é ser vão no pensamento. Passar horas vendo o que aquelas pessoas estão fazendo ali naquela casa, onde rola de tudo. Onde eles já entram ali para fazer bobeira, para fazer coisa que não vai mudar em nada de bom para ninguém. É a vaidade da mente. Que você não ande mais nisso. Que você não ande mais no que é a vaidade da mente. Porque o próprio ditado popular diz que mente vazia é oficina do diabo. Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. É entendimento obscurecido. É o entendimento que se tornou escuro. Você deixou de entender. Ou tem dificuldades para entender. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. O que é ignorar? É não saber ou desprezar o que sabe. Ignorar é não conhecer, ou ignorar é desprezar o que conhece. Pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido a sensibilidade, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia. Diga, eu vou deixar toda mentira na minha vida. E vou me revestir de toda a verdade. Queridos, nessa hora, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que você foi chamado a esse estilo de vida. E que você não pode mais viver como no passado nós vivíamos. E como nós vivíamos? Na vaidade da mente, com entendimento obscurecido, onde dávamos lugar às nossas paixões. E todas estas coisas, elas abriram um caminho para vivermos uma mentira em nossa vida. Vivíamos uma mentira e vivíamos no engano. Todas essas paixões, entenebrecimento de mente, vaidade de pensamento, dar lugar à paixão da carne, tudo isso era uma mentira. Tudo isso era um engano. E fazia com que nós fôssemos privados da vida de Cristo,
E a vida de Cristo repousa no fundamento da verdade. Amém? Uma prova disso, por exemplo, quando nós vivíamos na nossa embriaguez, não bebíamos porque achávamos que aquilo ia nos trazer algum benefício, mas no dia seguinte, qual era a conclusão que a gente chegava? De que aquilo que se nos apresentou como algo bom, na verdade, era um engano. Quem entrou numa relação fora do casamento, entrou com uma proposta de que aquilo seria o suprassumo da sua vida, o suprassumo do prazer. Mas quando você tropeçou e caiu naquela área, qual foi o sentimento que veio depois? Tristeza, sofrimento, angústia. O que a Bíblia nos ensina é que todas estas coisas que aconteceram porque ficamos sem entendimento, entendimento escurecido, demos lugar à paixão da carne, tudo isso nos enredou como engano. E vivemos um engano, e vivemos uma mentira. E é por isso que agora somos chamados a nos despojar desse trato passado, dessa culpa passada e deste comportamento passado para vivermos em novidade de vida. A verdade que há em Cristo Jesus, sendo o próprio Cristo a verdade, sendo a verdade uma pessoa, não apenas uma virtude, não apenas um conceito, mais do que isso. A verdade é uma pessoa. Diga agora para o seu vizinho, a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Qual que é o seu desafio, querido? Quais são as mentiras no nosso relacionamento familiar que estão fazendo com que a nossa relação familiar enfrente problemas? Mesmo que você faça bem intencionado, mas é uma estrutura na sua forma de pensar. Somente a verdade liberta. Somente a verdade liberta. Somente a verdade liberta. Amém? O apóstolo Paulo, ele traz a segunda peça da armadura. E vestida a couraça da justiça. Eu quero que você acompanhe comigo Efésios 4, de 24 a 28. Que nos diz o seguinte. Efésios 4, de 24 a 28. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém. Paulo vai falando sobre a armadura na ordem em que ele compartilha na própria carta. Na própria carta, ele diz que primeiro é a verdade. E a justiça, ela é procedente da verdade. Assim que eu entendo o que é a verdade, então eu vou determinar que o meu comportamento seja em linha com essa verdade que eu assimilei. E essa verdade vai fazer com que eu caminhe na justiça, porque a justiça é procedente da verdade. Amém? E é por isso que ele diz, cingindo os lombos com a verdade e colocando a couraça da justiça. Então, na sequência, você vai entender, versículo 24,
E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se a justiça é procedente da verdade, quando eu entendo que a verdade é uma pessoa, e eu assimilei a verdade no meu coração, eu devo ser verdadeiro naquilo que eu falo e ser verdadeiro naquilo que eu faço. Nesse exemplo, falai a verdade, cada um ao seu próximo. Eu devo falar a verdade, porque quando eu minto, eu não só peco contra a verdade, mas eu peco contra a justiça. Não é justo que eu minta. Por isso, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A justiça procede da verdade. Falai a verdade com o seu próximo. Falai a verdade com o seu irmão. Quando eu estabeleço uma relação baseada na mentira, eu estou sendo injusto para com o outro. Não somente quando eu falo uma mentira, mas de acordo com os demais exemplos que o apóstolo Paulo vai compartilhar, ele procura coadunar essas duas virtudes, a verdade e a justiça. Entendendo que quando eu minto para alguém, não somente eu peco contra a verdade, mas eu peco contra a justiça. Não é justo que essa outra pessoa receba uma informação que não seja verdadeira. Porque a justiça é uma pessoa, bem como a verdade é uma pessoa, em nome de Jesus. Olha o que o texto diz, ainda na sequência. Falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. A ira é em si pecado? Não. O próprio Deus se ira. A ira em si não é pecaminosa. Mas a Bíblia diz que essa ira, que não é pecaminosa, ela não é pecaminosa até aquela linha. Passou daquela linha, aquela ira é injusta. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por exemplo, você ficou irado em família. Houve algo em família. Houve algo no trabalho. Houve algo em algum lugar. Qual que é o limite da justiça? Qual é o limite para essa ira? Aquele dia. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando o sol se põe sobre esta ira, e você dorme na ira, e você acorda na ira, e você passa os dias na ira, aquela ira se tornou injusta. Você estabeleceu um peso para aquilo que aconteceu, acima do que é justo. E é justamente aí que o apóstolo Paulo nos orienta: nem deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo? Quando nós ultrapassamos a linha da ira. Quando ultrapassamos a linha da ira. É quando nós dormimos irados, é quando nós acordamos irados, é quando nós passamos a semana irados e não resolvemos. O que é a ira? A ira é uma energia que Deus nos dá para resolver um problema. Mas para resolver o problema, e não para que aquele problema fique incrustado em nós, e se torne uma amargura, e se torne um ódio, e se torne algo doentio armazenado no nosso interior. E é justamente quando nós ultrapassamos esta linha justa e ficamos
do lado de lá da ira, é nessa hora que nós damos um lugar para o diabo. Como já falamos várias vezes, essa palavrinha lugar ao diabo é topos, que deu origem à palavra topografia, que é o estudo realmente dos lugares, ou das regiões, ou dos territórios. Quando ultrapassamos a linha justa da ira, ultrapassamos, então essa ira passou a ser injusta. E aí começamos a olhar para aquela pessoa com o olhar da amargura. Passamos a olhar para aquela pessoa de uma forma errada, com óculos daquele trauma. Não resolvemos o problema, não pedimos perdão, ou não perdoamos, não colocamos aquele sentimento diante de Deus em oração, e aquele sentimento vai borbulhando dentro de nós, vai nos fazendo mal dentro de nós, e é nessa hora que nós ultrapassamos a linha e damos um território para Satanás agir na nossa vida e trazer desconforto. Não deis lugar ao diabo. Você foi ferido, você foi caluniado, você foi perseguido. Há uma ira que se manifestou, a ira em si não é pecaminosa, mas ela tem uma linha. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Deixa o diabo fora da sua vida, querido. Deixa o diabo fora do seu coração. Deixa o diabo fora dos seus sentimentos. Deixa o diabo fora do seu pensamento. Nós devemos procurar viver uma vida em que essas peças da armadura se tornam uma realidade prática para o nosso dia a dia. E é por isso que nos cingimos com a verdade. E é por isso que colocamos a couraça da justiça. A couraça da justiça vai aonde? No nosso peito. Quando a gente comete algo injusto em relação a alguém, onde é que dói na gente? A gente lembra com o pensamento, mas onde é que dói na gente? É aqui, ó. É aqui. É aqui no peito. É aqui no nosso coração. Quando a gente fala grosso, quando a gente fere alguém, quando a gente maltrata alguém, quando a gente é desrespeitoso para com alguém. Onde a gente sente? Onde a gente sente? É aqui. Então, cuidado, querido, para que, por meio da ira, você não venha a ultrapassar a linha e pecar não somente contra a justiça, mas pecar contra a verdade. Justiça e verdade são uma pessoa, em nome de Jesus. E a última peça, ou a última vestimenta, parte da vestimenta, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Diga, cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia. Como eu disse, cada peça da armadura tem a ver com aquilo que Paulo já falou na carta em algum momento. E calçar os pés com a preparação do evangelho da paz está no capítulo 2 de Efésios, de 11 a 22. E com isso vamos encerrar a ministração de hoje à noite. Efésios 2, de 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Paulo usa uma linguagem um pouco difícil da gente entender, mas eu quero procurar simplificar isso para você nessa noite. Dois povos. O povo de Israel recebeu a palavra, recebeu um sinal, que era a circuncisão, que é semelhante à operação de fimose que se faz nos meninos ou nas crianças hoje. Um sinalzinho. E esse sinalzinho para o judeu era um sinal de que esse judeu está próximo de Deus. Para o judeu, ele recebeu a lei, os mandamentos. E isto fez com que o judeu ficasse próximo de Deus. Mas e nós? Nós não tínhamos sinal da circuncisão, nós não tínhamos a lei, nós não tínhamos nada. Estávamos longe, longe, longe. O judeu estava perto, mas todos nós estávamos longe. Mas o que Cristo fez? Através do seu sangue derramado na cruz, ele aproximou a todos nós que estávamos longe, e aquele que já estava perto, ele fez dos dois um só. E evangelizou a paz. O que é evangelizar a paz? Os nossos pecados nos tornaram inimigos de Deus. Mas o Evangelho ministrou paz ao nosso coração. Não sou mais inimigo de Deus. Eu posso agora correr para o colo do Pai. Eu posso entender no meu coração de que Deus não está irado contra mim. Eu posso entender que a qualquer momento da minha vida eu posso recorrer ao meu Pai. Ele vai falar comigo, Ele vai ministrar o meu coração, Ele vai curar as minhas feridas. Por meio do sangue de Cristo, por meio do Espírito Santo que veio morar em mim, hoje eu tenho paz com Deus. E o que tudo isso tem a ver com as sandálias? Calçai as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Se a sandália
É porque eu tenho que caminhar. Caminhar para onde? Caminhar para essa verdade. Porque eu que estava longe, pelo sangue de Cristo, eu fui aproximado. Mas quantas vezes, na minha vida e na sua vida, você se sente longe? Quantas vezes na sua vida você já se sentiu distante, forasteiro? Olha o que é a palavra de Deus: não somos mais estrangeiros e não somos mais forasteiros, pelo contrário, somos concidadãos dos santos e somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue, mas queridos, quantas vezes você ainda se sente um forasteiro? Quantas vezes o seu comportamento espiritual é como se você ainda estivesse mendigando o pão espiritual? Sem saber, ou sem se apropriar da verdade de que pelo sangue de Cristo, você que estava longe, foi aproximado. Por que eu preciso calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz? Porque essa caminhada para próximo da cruz, eu tenho que fazer todos os dias. Se eu pequei, eu tenho que correr para a cruz, eu tenho que caminhar para a cruz. Se eu estou me sentindo culpado, solitário, se eu estou me sentindo um estrangeiro, se eu estou me sentindo um forasteiro, desamparado, longe da aliança de Deus, eu tenho que caminhar. Essa tem que ser uma caminhada, e é por isso que as sandálias, elas falam desta caminhada. Eu tenho que caminhar para a cruz todos os dias. Só vi o amém da Sheila. Diga para o seu vizinho: você tem que caminhar para a cruz todos os dias. Todos os dias. Calçados os pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Você se sente estrangeiro, forasteiro, longe das alianças, longe do perdão, longe da cura, longe do favor, longe da provisão? É a caminhada que você tem que fazer. É a caminhada que você precisa fazer. A caminhada que te traz de volta para a verdade, que te traz de volta para a justiça. É a caminhada. E esse evangelho é o evangelho da paz. Ele diz: ele vos evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. E aquele que estava longe já não está mais longe, chegou perto. Por intermédio do quê? Do sangue de Cristo. O que faz com que você, que se sente longe, se sinta perto? O sangue. O sangue de Cristo é a provisão para a tua vida. Pelo sangue de Cristo, seus pecados são perdoados. Pelo sangue de Cristo, a sua consciência é purificada. É o sangue. É pelo sangue. O que faz com que você não viva mais como forasteiro, estrangeiro. Amém? O que faz com que a gente viva ansioso? É o sentir-se longe, sentir-se forasteiro e sentir-se estrangeiro. É como aquela pessoa, Jesus conta uma parábola muito linda, e essa parábola é uma das parábolas que falam sobre esse descanso. Tem um pai e tem uns filhos. E tem um homem do lado de fora. Chegou um visitante de última hora e ele não tem pão para oferecer a esse visitante. E ele teve que sair da casa dele, atravessar a rua e bater na porta. Por favor, me dá pão. Porque chegou um visitante e eu não tenho pão para dar. E o homem que está dentro de casa, ele fala: olha, eu não posso sair porque meus filhos já estão dormindo. Se eu sair, eu vou ter que incomodá-los.
E aquele homem tem que bater, e bater, e bater, e bater, para vencer o homem pela insistência. Então, pela insistência, o homem vai sair e vai dar pão para aquele que está do lado de fora. E às vezes nós nos sentimos como essa pessoa que está do lado de fora. A gente fica batendo, 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 como se nós fôssemos estrangeiros, como se nós não tivéssemos direito ao pão. E ficamos ansiosos. E não nos sentimos como filhos dentro de casa. Porque os filhos que estão dentro de casa, eles já estão tão supridos que até dormem, já estão no descanso. E o que está do lado de fora está ansioso, batendo, 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 porque ele não se sente merecedor. Mas querido, se você tem uma relação com Deus, você é filho. Se você tem uma relação com Deus, você é filho. E você pode pedir ao Pai. E você pode conversar com o Pai. E não se sentir forasteiro, estrangeiro e alheio às promessas. Você não está alheio às promessas. Porque aquele que estava longe se tornou próximo pelo sangue de Cristo Jesus. E é por isso que você tem que calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, para fazer essa caminhada para a cruz, todos os dias. E descansar na provisão que o Senhor já fez em seu favor. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, para que em nome de Jesus possamos ministrar verdade, justiça e paz.